Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Niltinho, seu host do Papo de Pai Podcast, mais uma vez trazendo assuntos da parentalidade, da paternidade, maternidade e tudo que envolve a criação e educação de filhos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre paternidade real, né? Sobre as dificuldades do dia a dia, sobre história de vida, superação, alguns percalços, algo que às vezes a gente possa olhar de forma, isso não é muito legal. No final de toda a jornada, a gente percebe que foi uma coisa boa, né? Aquilo que a gente inicialmente tinha interpretado que, poxa, não era para acontecer. Então a gente vai conversar de tudo isso um pouco, né? Meu convidado aqui é a indicação do querido Marcelo Jorge, o Spider-Man. Tá nos nossos episódios passados, vale muito a pena. Vamos deixar aqui na descrição também o link, porque vale muito a pena ouvir e assistir a história do Marcelo. E o meu convidado de hoje é a indicação dele, então você já tem a certeza que vai ser uma história incrível. Bom, mas antes de a gente começar, claro, tem aqueles pequenos recadinhos de todo início de episódio. A gente não pode deixar de falar do Apoia-se, né? Se você quer se tornar um apoiador do Papo de Pai Podcast, você como empresa ou você como pessoa individual, você tem a possibilidade de trazer o seu apoio para nós, né? Se você acredita numa parentalidade mais consciente, se você acredita que é legal, faz sentido ter um podcast no mundo que fale sobre paternidade, apoie a gente. Né, com um custo mínimo, né, você consegue nos ajudar. Tem várias faixas de apoio, começando por R$15. Então tenho certeza que cabe um pouquinho no seu bolso. Tá? Então lembrando que é o apoia.c/Papo de Pai Podcast. Então acessa lá e escolha qual a melhor maneira de nos apoiar. Temos também um recadinho para falar. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir o episódio, compartilhar com seus amigos, assinar o canal, ativar o sininho para as notificações. E tudo isso é muito importante para a gente, né? Se você gostou, legal, bacana, compartilha isso com os amigos. Se você não gostou, tudo bem. Vai lá, não gostei nos episódios, sem nenhum problema. O importante é ter a sua participação. E quanto mais verdadeira essa participação com a gente, é melhor. Porque a gente vê o quanto que a gente está agradando ou não. O quanto a gente precisa mudar, o quanto a gente precisa evoluir. Porque a gente aqui está aprendendo. E com vocês a gente aprende muito mais. E se você está no Spotify, não esqueça de deixar 5 estrelinhas para a gente na avaliação. É muito importante, é mostrar para as plataformas, mostrar para os algoritmos dessa internet que tem gente falando sobre parentalidade e é extremamente importante. Cada vez mais pessoas preocupadas em ter uma consciência e respeito à educação e criação de filhos. Bom, o meu convidado de hoje é o Anderson, é o pai de 3 crianças, da Eduarda de 11 anos, Alexandre de 5 e do Arthur de 7 meses. Meu querido, seja bem-vindo ao Papo de Pai. Fala um pouquinho quem é você na fila do pão. Da paternidade, claro. Olá, Niltinho. Olá a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu sou o Anderson Jacob, né? Tenho 37 anos. Sou pai, como você citou, da Eduarda, do Alexandre, também do Arthur. Sou casado com a Edilene, né? Vou fazer 15 anos de casamento agora, dia 1º de dezembro. E, assim, a base da sociedade é a família, né? E eu fui criado sem pai. E eu sempre pensei, para os meus filhos, eu vou ser o pai que eu sonhei em ter. Vou ser o pai que eu sonhei em ter, né? Porque é muito bom, né? Tá vendo aí sua filhinha ao seu lado, né? Por como é gratificante você ter a família, né? E o pai é muito importante, né? Porque às vezes você pega um conselho de um amigo, tio. Um amigo às vezes vai falar o que você quer ouvir. Às vezes ele tem um interesse lá na frente. Porque o que você vai ouvir do pai e da mãe, geralmente, é o que você não quer ouvir. Mas é o certo, né? O pai e a mãe vai sempre querer o bem do filho, né? Então é muito importante ter esse envolvimento com as crianças, né? Você estar presente assim, não só porque você fala, mas como você está presente, você trabalha em 2 empregos, né? Eu fico ausente fisicamente, mas sempre com meus tempos vagos, estou com eles, brincando, participando, que nem você citou. Ó, tô vindo de lá, mas sua filha tá aí com você. Você podia ter uma desculpa, é tão longe, mas não. Isso é importante. Por mais que ela não tenha um entendimento, mas lá na frente ela vai ter lá pra vingança. Assim. Independente do que o meu pai e minha mãe estavam fazendo, eles estavam comigo. E é isso que eu procuro estar sempre em família, né? Tanto que eu só saio de casa para ir para o trabalho. Que um eu trabalho à noite, né? 12h36, e o outro eu trabalho 6x1, que é das 7 a 1 da tarde. Bom, isso posto,
creio que é isso, né? Bacana. E hoje estamos aqui com a participação especial da Helena, né, né filha? Né, Lelê? E realmente, ter o apoio da família é fundamental. E pensar dessa forma, né, é incrível. Porque muitos pais que eu conheço que não tiveram a presença dos seus próprios pais nas suas criações, eles sempre falam assim, poxa, como eu vou dar aquilo que eu não tenho, que eu não tive? É uma dificuldade. Porém, isso aí não necessariamente depende, né? Porque amor é amor, né? É lógico, você receber é muito mais fácil você replicar, né? Você não terá medo de replicar porque é uma coisa boa. Agora, você tirar do zero e replicar isso, tem todo um desafio, e eu acho que é mais incrível ainda porque é nato seu, né? Não tem a influência. Lógico, tem influência sim, o próprio abandono é uma influência, mas não tem aquela influência boa, né? Poxa, isso aqui eu quero que meus filhos tenham porque eu tive, né? Isso aqui eu quero que meus filhos tenham porque eu não tive, né? Ou eu quero que meus filhos não tenham isso porque eu tive, né? Então, ter esse contraponto é interessante. E a gente tem o apoio, né? Eu tenho o apoio da minha esposa, né? Que ela vem comigo em toda a gravação, e ela apoia também como empresa. Ela tem o Amor em Pote, que é o nosso patrocinador e apoiador master aqui do podcast. E se você está vendo e nos ouvindo, o Amor em Pote, ela vende geleias e doces artesanais. Né? Eu costumo falar que hoje, eu espero que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, no metaverso ou qualquer outra plataforma que vocês estiverem escutando isso no futuro, ouvir assim, poxa, Niltinho, fala isso. Isso aqui eu já conheço há muito tempo. Enfim, então, ó, aproveitando aqui uma lembrancinha para o nosso convidado. Poxa, muito obrigado pela gentileza, viu? Olha que legal. De amor para amor, viu? Obrigado. Exatamente. Uma pequena lembrancinha, né? Então, geleias e doces artesanais, né? O arroz, a gente vou deixar na descrição também. E no Instagram, para quem quer conhecer, é o @amorimpote. São 2 T's no final. E Amor em Pote. E é isso. Anderson. Me permite uma coisa, no final claro. Eu vou abrir para vocês verem. Tá bom? Show de bola, show de bola. Mas continua, perdão. E depois dá o feedback se gostou, hein? Vou, certamente. E você vem de uma origem humilde, né? Sim. Não teve a presença do seu pai. Então você foi criado apenas pela sua mãe ou pelos avós? Como que foi a sua infância? Uma parte da vida morei com a minha mãe, e outra parte morei com meu avô, meus avós, né? No caso a madrasta da minha mãe, e com meu avô. E depois eu voltei a morar com a minha mãe, que minha mãe tinha um problema com alcoolismo. E aí, eu criança, meu avô falou, não, vai morar comigo. Só que meu avô bebia mais do que a minha mãe. Então você pensa, foi difícil, né? Porque, mas graças a Deus meu avô parou de beber, minha mãe parou de beber. Então você crescer no meio desse, né? Fui criado em comunidade, né? A gente falava favela na época, sim, né? Sim. Barraco de madeira, tudo, mas era um ambiente hostil assim, mas criança não tem muita noção do que tá ao seu redor, né? Às vezes você passava, tinha gente fumando. Pra você ter ideia, sabe? É natural, né? É natural, então é do meio ali, é cultura, né? Então você nem... Depois que você cria um entendimento, você fala, poxa, como é que eu passava por ali? Hoje em dia você fica meio receoso, né? Até com um filho, você andando, você... Bom, enfim. E aí eu morei com a minha mãe um tempo, até uns 12 anos. Aí depois morei com meu avô mais uns 3 anos. E aí depois... Eu sou de Osasco, né? E aí depois a gente fomos pra Carapicuíba. Aí pra Carapicuíba, já morava na casa de alvenaria, que a minha mãe arrumou meu padrasto, né? Aí a gente morou até 21 anos lá. Aí depois eu voltei pra Osasco. E aí já conheci a minha esposa e a gente casamos. Aí eu voltei pra Carapicuíba de novo. Mas a infância, assim, foi muito difícil, porque você via muita violência, né? Da parte que, tipo assim, minha mãe com alcoolismo, só eu e ela. Então, você vê, às vezes eu ia buscar ela no meio do rapazinho, um monte de gente, assim, né? Homens lá. Poxa, então ficava chato, assim. Muita gente ficava com dó de mim, mas assim, nunca... Até minha esposa, uma época, né? A gente namorava, acabou me ajudando. Aí o médico falou assim, você tem que cuidar de você. Porque senão é uma questão de escolha. Porque se você não cuidar da sua saúde, você vai acabar ficando doido, né?
porque a grosso modo, né? Porque é muito difícil você não ter uma estrutura familiar assim e lidar com tantos problemas, né? Porque muitas pessoas falam assim, é questão de oportunidade. Eu creio que é mais questão de escolha, porque você pode dar a melhor educação para sua filha, certamente, eu sei que sua esposa, para seus filhos, no caso, dão. Mas do portão para fora, você não consegue estar 24 horas com eles. Então eles vão escolher o que eles vão querer fazer. Entendeu? Mas aí, a pessoa quando tem uma base familiar, o pai, a mãe ali, são pessoas, né, dignas, passam direitinho a educação, a probabilidade dela dar ruim na vida é muito pequena. Sim, sim. É muito pequena. Então, eu vejo muitas pessoas, se você for ver, a minha mãe hoje em dia mora na comunidade também. E você vai ver as pessoas, sabe, parou o estudo, e aí fica aquela vida, sabe, se envolve com o crime, que fica tudo mais. É fácil, porque trabalhar, você lutar, que nem você falou, poxa, eu venho de longe. Não é fácil, entendeu? Era mais fácil ir lá no bar, sei lá, beber uma, sabe, chegar em casa e, poxa, aí vem briga, mas não. Então o caminho do bem, vamos dizer assim, é árduo, é difícil seguir as coisas certas. Então eu procurei, assim, sabe, eu via que nem eu cuidava de carro, tipo, eu trabalhava na feira, e aí não deu certo na feira. Minha avó fazia uns jujus pra me vender. Aí eu vendia juju, só que não dava muito dinheiro. Aí eu ia vender pros meninos lá, eles estavam cuidando de carro. Aí eu vendia os juju pra eles falavam assim, deixa a gente cuidar deixa eu cuidar de uns carros aí, pode chupar o juju. Aí eu chegava com mais dinheiro do que... Olha só. Aí minha avó falou, mas eu te dei... empreendedor nato. Chegou com mais dinheiro. Isso através do quê? Da conversa, de você não chegar se impondo, né? Você tem que... Assim, eu vi que as pessoas que levavam... Porque tinha os caras que eram, não, é isso, é aquilo. E aí a pessoa sempre vai ter um mais bravo que você. E você sendo humilde, educação, acho que é a base de tudo, né? Então, o lar familiar é muito importante pro ser humano, independente se você mora na favela, se você mora... Independente do lugar, da região. Eu acho que o ambiente familiar como eu falei, a família é a base da sociedade. Sim. Independente, quando você tem algo ali onde você se apoia, o exemplo. Porque as palavras sempre vão convencer, mas efetivamente o que prevalece são os exemplos, né? O exemplo é que você sempre vai seguir, né? É o que fala, né? Os exemplos arrastam, né? As palavras convencem e os exemplos arrastam. Então a vida foi difícil, assim, sabe? Na infância. Mas eu não tinha a noção de quanto era difícil. Eu vou ter noção depois. Porque o estudo, eu fiquei afastado da escola, entendeu? Por 2 meses na 5ª série. Meu avô falou, não, você tem que estudar. E meu avô não teve estudo. Mas algo tocou e falou, não, tem que estudar, que era o mínimo, né? E o quão importante era, né? Tanto que eu falava assim, pra você ser, né? Falava assim, pra você ser coletor, né? Falava, pra você ser lixeiro, você tem que ter o 1º grau. Você tem que ter o 2º grau. Você tem que ter a faculdade. Então você sempre tinha um incentivo, né? E eu via que as pessoas que buscavam as coisas do bem, a probabilidade de dar mais certo é maior. Aí eu procurei, né? Conheci, assim, como é bíblico, a mulher sábia edifica a sua casa. Eu conheci minha esposa, e depois que eu conheci minha esposa, minha vida deu uma guinada muito grande. Porque ela é uma pessoa muito cabeça, né? Porque a gente tem aquele dizer, né, que o homem a mulher amadurece muito rápido. O homem demora a amadurecer quando amadurece. E quando amadurece, exatamente. Então, brincadeiras à parte, mas a grosso modo é isso. Então, garanto que, né, poxa, depois que você conheceu sua esposa, com seus filhos, você mudou, né? Você quer estar sempre com eles, né? Porque o cara, eu penso assim, tipo, o cara mais tranquilo que seja, se ele não tiver um lar familiar, a vida dele não vai ter nexo. Não tem sentido. Então você precisa ter uma família para cuidar, para ser cuidado, né? Poxa, né? Você com a sua filha, pô, que imagem linda, né? É muito bacana. E é isso, a vida foi difícil, mas tornou-se fácil porque a gente fala que eu sou da área da saúde, a gente fala que tem a rede de apoio. Eu tive minhas redes de apoio, né? Pessoas que me né? Me ajudaram, no caso. E eu nunca aproveitei dessas ajudas, né? Você não pode fazer dessa rede de apoio você aproveitar daquela situação, né? Então, eu trabalho em uma empresa muito boa hoje em dia, né? Que me proporcionou a faculdade, que proporcionou o tratamento da minha esposa, o tratamento do meu filho. Então, isso
poxa, que eu falo, independente do lugar onde você esteja, quem faz lugar é as pessoas, entendeu? Uhum. Tive pessoas boas na comunidade que me ajudavam. Não, você não pode ir por esse caminho, você tem que ir por esse, tem que estudar, vai cuidar de carro, mas não deixe de estudar. Vai vender juju, não deixe de estudar. Vai trabalhar, porque a gente não quer criança, você não tem... Cada um fala uma coisa, você vê outra, entendeu? Que nem pra você passava... Às vezes ia trabalhar na feira, a gente passava... Tem que sair de madrugada, porque a feira, quando você chega lá, 6 horas da manhã, já tá tudo pronto. Fala, meu, como é que eles montam isso aqui? Então, você passava de madrugada, a gente tinha que pular um corpo lá que tinha assassinado à noite. Nossa. Aí você falava, cara, mas aí, na época você nem tinha noção. Então, a gente, quando é criança, é muito frágil, né? E a proteção vem dos adultos, vem da sociedade que tem que proteger as crianças. E, às vezes, você não tem essa proteção, entendeu? Por quê? Não tem a família. O que protege a criança é a família. Bom, Não, isso. Tá lindo. E, bom, você conheceu sua esposa quando você estava no exército? Isso, Ou foi antes do exército? Não era bem o exército, era uma guarda-mirim. Ah, tá. Era uma Legal. Era um pré-militarismo, né? Era uma guarda-mirim. Poxa, bacana. E eu mandava nela lá, só que agora, hoje em dia... Que bacana. Não, o Marcelo falou mesmo, mas não falou que era a guarda... falou que era alguma coisa militar. Eu que deduzi o exército. Não, sem problema. E que bacana. E Guarda-Mirim é extremamente importante, né? A cidade tem... Lá, São Sebastião tem já há alguns anos. E forma jovens para terem esse conhecimento, essa atitude cívica, a questão de não digo forçar, mas estar concentrado e pegar firme nos estudos, né? Porque para você fazer parte da guarda, você tem que estar bem nos estudos, né? E aí tem uma visão assim, como eu falei, quem faz lugar às pessoas. Uhum. E assim, o pré-militarismo que eu vivi foi algo muito importante para mim. Questão de respeito, questão de hierarquia, disciplina, liderança. Porque foi muito importante. Assim, até hoje eu carrego coisas que a gente ensinava, por exemplo. Você entrou no ônibus, você não vai sentar. Se você sentar, se entrar uma mulher, se entrar um idoso, você tem que levantar e dar o lugar. Isso é coisas que a gente, na teoria, tem que ter em casa. Uhum. Mas lá acaba se reforçando o respeito com o pai e a mãe, né? A responsabilidade com os estudos. Porque quando você investe em estudo, em educação... A probabilidade, que eu falei novamente, você dar ruim na vida é muito pequena, porque se você tem uma boa educação, um bom estudo, geralmente você vai cuidar melhor da sua saúde, você vai querer o que é seu, né? Você vai querer, poxa, ter a família, você fala, poxa, honrar o pai e a mãe, né? Fala, poxa, valorizar aquele, porque lá, a grosso modo, você tem que comer do que os outros der, né? Você não pode reclamar que o arroz tá ruim, que nem às vezes muita gente vai ficar com a mãe, né? Que... Poxa, tá na correria, sua roupa tá limpinha. Então você acaba valorizando tudo isso. Então eu acho muito importante, mesmo essa coisa que eu falei de cívico, né? Você valorizar a sociedade mesmo, né? O bem-estar de um todo, né? Que você visa um todo, né? Sim, sim. Então era muito importante. Então é coisa que eu até falo brincando. Falo, pessoal, como é que fala que era lá? Falou assim, ó, lá quando eu cheguei, você chega a 15 anos, você é marrudo, que eu fazia Kung Fu, tudo. Então você era... Então você falava assim, aqui vocês têm 2 direitos. Primeiro é não ter direito, e segundo é não se esquecer do primeiro. Mas, cara, mas é brincadeira, mas assim, é muito importante, sabe? A guarda, assim, foi muito amigos que eu tenho. E assim, tenho amigos que deram muito bem na vida, mas faz muito bem. São ricos? Não. Uns quase. Mas eu falo assim, são pessoas de bem, entendeu? Que constituíram família, que tem um emprego, que vivem uma vida digna, que nem a nossa, entendeu? Que tem um trabalho, que tem uma família, que está lutando, está buscando. Isso que você faz é muito importante, viu? Não fazendo aqui, eu estou na sua frente. Hoje você vê na sociedade falando sobre tudo, abertamente. Sim. E aí você falando sobre família, paternidade, que às vezes para o homem... É muito complicado, né? Eu tenho que ser um machão, eu faço, aconteça, eu mando e desmando. E não é bem assim, né? Porque você tem menino e menina, né? Sim. Filho, menino e que nem eu também. Menino e menina. E assim, você não quer que seu filho agride ninguém, né? Não seja um mau caráter, não seja um homem, né?
e você não quer que sua filha seja agredida por ninguém. Então, dali você vai ensinar o quê? Os dois a mesma coisa. Que nem meu filho é pequenininho, minha filha lava a louça, mas meu filho também vai ter que aprender a lavar a louça. Porque não sabe, às vezes ele vai morar fora, vai estudar, então ele sabe se virar ali, né? É que se torne um adulto funcional, né? Exatamente, que é o que precisa, porque que nem minha esposa trabalha fora, eu também trabalho, então a gente tem que se ajudar ali, Uhum. entendeu? Um complementar o outro e acabar, como você falou, daqui a pouco vai estar indo morar fora, estudar fora, trabalhar fora e vai ficar dependendo dos outros, né? Exatamente. Então, para o básico tem que saber fazer, né? E esse básico é o dia a dia em casa, né? E é que ele vai vendo, né? O meu pai ajuda a minha mãe, poxa, né? Ele Exatamente. não só manda, né? E a questão, se cada um ter essa noção do que tem que fazer, no sentido, se eu moro aqui, se eu como aqui, e por que eu não vou lavar o prato, ou por que eu não vou arrumar minha cama, ou por que não vou, entendeu? Aí entra também a questão do próprio machismo, educação machista, né? Isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, não exato. existe isso. Isso é coisa do ser humano, né? Independente do... Acima de tudo, ser funcional, né? Então, você está no ambiente, você tem que fazer a funcionalidade, fazer aquele ambiente rodar, né? Então, mas eu não sei, então vou morrer de fome, ficar dependendo das outras pessoas, né? Então, lógico, também nada contra as pessoas que vivam assim, né? Mas o básico do básico você tem que saber, né? Então, esse é o ponto de partida, né? Você criar os filhos, mostrando que sem ser essa pressão que o homem é o mais forte, o homem não pode chorar, o homem tem que ser o mais valente. E a gente vê os números, né? O quanto isso é danoso para o próprio homem. Exatamente. É a questão do índice de suicídios, índice de mortes, índice de briga no trânsito. Você começa a traçar o perfil e vê a grande maioria de homens, né? Aí se a gente faz a interseccionalidade, aí você vê homens, pretos, baixa renda, aí você vê o quanto que o problema é muito maior, né? É muito mais estrutural, que não é apenas a segregação de homens e mulheres, né? Nem segregação, é a visão de uma visão superior de homem contra as mulheres, né? Aí você vê o quanto que mulher tem que ser submissa e o homem tem que se sobressair. O homem pode sair, a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Então, hoje não cabe isso, né? Creio que nunca coube, só que era imposto. Hoje tem pessoas, mulheres que estão sim mostrando o quanto é importante e necessário ter essa equidade, e homens também, vamos ouvir o que elas estão falando, porque eu preciso deixar esses meus privilégios aqui. Só que a gente vê que é uma tendência muito pequena, porque a mudança dói. Você largar a mão dos próprios privilégios. Poxa, mas eu sou esse cara que saio para jogar meu futebol, a esposa fica em casa. Tá, mas são acordos. Mas a partir do momento que, beleza, na quarta você sai para jogar futebol, na quinta você sai com as suas amigas. E aí? Direitos iguais, né? Exatamente. Enquanto você está com as crianças, eu fico com as crianças e você vai fazer qualquer outra coisa, entendeu? Então você abrir mão desses pequenos privilégios, eu falo pequeno, mas são imensos, né? Se você comparar classe, cor, gênero, enfim, você começa a ver que é cômodo, né? Poucas pessoas falarem sobre isso e menos ainda darem a cara a tapa para essa mudança. E você é taxado de outras coisas, né? Se você faz isso tudo certinho que você citou, né? Se você fica com as crianças, sua esposa, sei lá, e sair no shopping com as amigas, fala, mas como pode isso? Não é possível, né? Tá equivocado, essa não é a real situação. Pelo contrário, isso deve acontecer, né? Poxa, se for o homem tem o direito de jogar seu futebol, a mulher também tem. Sim, sim. Entendeu? Isso é questão de escolha, de que você falou, de acordo entre o casal, entendeu? E graças a Deus, assim, tá caindo muito, aos poucos, bem devagarzinho, mas tá caindo por terra essa situação. Por quê? Você vê que até questão de mulheres estão muito independentes hoje em dia, as mulheres, né? E isso é uma conquista muito, muito legal, né? E elas conseguem ser mãe do mesmo jeito, conseguem educar, Sim. conseguem casar, conseguem ser livres literalmente, assim como o homem é, né? E isso assusta muito a sociedade, né? Assusta muito as pessoas mais antigas, né? Como você deixa sua filha fazer isso, né?
como se fosse uma posse minha, né? E é bem isso, a gente mudar esse pensamento. Eduarda, 11 anos. Como que ela apareceu na sua vida? Como foi a gestação? Como foi a expectativa? Se você já sonhava em ser pai? O momento da descoberta? Foi. Assim, era um sonho ser pai por aquilo que eu citei antes, né? De não ter tido um pai assim, né? Uhum. Tive meu padrasto que, né, ajudou a minha mãe a acabar de me criar, mas enfim. Sempre era um sonho ser pai. E depois a gente casou em 2007. Em 2011 a Eduarda nasceu. E quando a Edilene me falou, meu, eu chorava. Eu chorava porque falava, meu, é incrível. Apesar que pra mulher ali no momento que ela já tá, né, descobre que tá grávida, ela já consegue sentir, né? Pro homem, por mais que você saiba, só quando você pega no colo, você fala, meu, é meu. Então foi muito legal, porque quando a Eduarda nasceu, minha esposa já é da área da saúde, eu estava estudando, salvo engano. Eu já estava fazendo um curso técnico. E minha esposa ganhou no hospital onde ela trabalhava. Então fomos lá para fazer uma consulta de rotina, ela começou a ter dor. Então a Eduarda nasceu numa segunda-feira, 00:05, dando um domingo para segunda. E aí vi aquele narizinho igual o meu, assim. Ver aquele rostinho, nossa, foi. E eu tinha esquecido de levar a bolsa, a roupa, aí tive que voltar para buscar. E foi uma alegria na vida, assim, da nossa família. Primeira, né, que eu sou filho único, né? A minha mãe também mudou muito a vida dela, né, com as crianças. A Eduarda foi primogênita, é algo muito legal. O meu primeiro amor, assim, né? Que a gente que é homem, né? Aquele negócio de machista, você fala, quando você é criança, você fala assim, não fala da minha mãe. Você fala, bate na minha cara, mas não fala da minha mãe. É um amor que você explicar quando se explica. Mas quando você tem um filho, é algo Que transcende, né? como eu falei, não tem como você mensurar, sabe? É um amor que não cabe dentro da gente, sabe? Eu acho tão bacana você falando isso. E eu identifico, eu vejo o quanto isso é real, o quanto esse sentimento reverbera em mim. E saber que tem pais que vão ouvir e não, poxa, não vai sentir isso que você está transparecendo e que não vivenciou a essência, não vivenciou a grandeza, a grandiosidade de ter um filho, né? Então, é o direito, com muitas aspas, de escolha de ser pai ou não, né? Isso para mim é horrível, né? Também, assim, não é egoísmo, mas eu falo, poxa, né? Acho que todo homem tinha que. Acho que é isso que você acabou de citar. Todo homem tinha que ter essa oportunidade, dessa felicidade, dessa alegria de ter um filho e viver em família. Né? Porque é muito importante quando você é filho, você recebe o amor do pai e da mãe, né? Que você sente. Quando você tá doente, que você sente aquele abraço que você quer sua mãe, ou que você quer, eu quero meu pai, quero minha mãe. E você do outro lado, por isso que o pessoal fala, você só vai saber o que é ser filho quando você for pai. Uhum. E você tá do outro lado ali, seu filho, meus filhos ficaram doentes essa semana, com virose, enfim. Então, poxa, você cuidar deles, ver eles, né, moadinho ali, ao mesmo tempo você fica preocupado, mas você, poxa, pai e mãe tá aqui. E do outro lado eles falam, não, tô seguro porque meu pai e minha mãe estão aqui, né? Exatamente. Então, é algo, como eu falei, explicar que não se explica, é muito bom, né, ser pai, ser família, né? Porque a gente fala, né, é o amor mesmo, né? Envolvido ali, porque o amor, né, a gente tá falando de coisas legais, mas tem a dificuldade, a cobrança, que a esposa tem que cobrar mesmo, o homem tem que cobrar dos filhos, né, porque você sabe corrigir seu filho, agora lá fora, se dando uma boa correção, lá fora seu filho não vai precisar ser corrigido por ninguém, porque você vê, né, uma abordagem policial, né, que se você até se educar o seu filho para saber passar, pra você falar de qualquer jeito, sim, né? Sim. Então tem tudo isso, sabe? Então o ambiente familiar é a base para você viver na sociedade mesmo. E até complementando, e é válido também aquele cara que não quer ser pai, né? Sim. Então, é justo ter esse sentimento de querer ter seus filhos ou não.
A questão que mais pega é, já que você não quer, então vá fazer uma vasectomia, vai usar camisinha sempre, não. E se acontecer, não fuja da raia, né? Exatamente. Ah, mas eu não quero criar, não quero ter vínculo, não quero ter responsabilidade. Poxa, infelizmente, tá. Isso é inerente, não tem como. Mas e agora? Você tem que estar minimamente presente, você tem que bancar, custear a vida dessa criança. Né? Não é simplesmente deixar para a mãe e pronto. Né? São quase 6 milhões de crianças sem o pai na certidão de nascimento. Sabe? E só nesse período de pandemia, mais de 30 mil, 300 mil. Agora não me recordo, vou trazer na descrição depois esse número. Eu acho que mais de 30 mil crianças que nasceram no Brasil só ano passado que não tem o pai na certidão também. Sabe? O quanto isso é pesado. E não é por falta de... Ah, não sabia, eu não sei o que é camisinha, não sei o que é contraceptivos. Não, isso não cola mais, sabe? Isso aí, caiu por terra, não tem. É que você falou é verdade. Até que tava conversando com o pessoal no serviço, você pode ter 100 anos de vida, se seus pais forem vivos e eles se separarem, você sente como se fosse uma criança. Porque é o que eu falei, é a sua base, é o seu exemplo, é o seu porto seguro, é o seu refúgio. Entendeu? Que nem você falou, poxa, eu falei, você tem mais filhos? Tem. Os outros meus filhos estão com quem? Meus pais. Até hoje. Você já é um homem formado, Sim, né? Um sim. homem que, né, já tem uma estrutura familiar. Mas o que? O seu ponto que eu falei antigamente. Sua rede de apoio são seus pais, às vezes o pai da sua esposa, entendeu? Então, pai até morrer. Exatamente, né? É bem isso, né? E Alexandre? Ah, o Alexandre é meu grandão. Ele foi um susto também, a gente não esperava, né? A Eduarda foi planejada, programada? A Eduarda foi planejada, tava... Perdão, tô mentindo. A Eduarda não foi planejada, a gente queria, mas o Alexandre foi planejado. Ah, tá. Mas foi um susto assim, que é um menino muito, sabe, pra frente, assim. Ele é muito inteligente, assim como a Eduarda também. A Eduarda nasceu no dia 27/6. E o Alexandre nasceu no dia 26/7. Que bacana. A Eduarda é de 2011 e o Alexandre é de 2016. E ele é um fofinho, ele é carinhoso, é bravo que nem a mãe, né? Mas ele é muito amoroso, com minha esposa também. Ele é o meu, sabe? Você se vê nele, fala, poxa, eu tento fazer por onde, que a Eduarda também, mas tento fazer por onde porque ser homem, né? Porque às vezes ele quer brigar, quer falar, não, filho, não é assim, tem que respeitar a sua irmã, tem que, né? E eu acho muito bonitinho ver os dois juntos, né? Porque o sonho era ser pai, mas eu queria ter um irmão também. Uhum. Porque eu penso assim que quando minha mãe vier a faltar, que demore 100 anos, eu não vou ter mais vínculo da parte nenhuma dela, né? Por mais que eu tenha 3 filhos, vai ser você sozinho, assim, né? Sim, sim. Então, com o irmão, até para ajudá-la também, enfim, né? E vejo os dois juntos lá, é muito bonito, né? A parceria deles, né? Por mais que tenha as brigas de vez em quando. É inerente também, né? Pra não falar sempre, mas é muito bom ver essa parceria deles, né? E o Alexandre é muito inteligente, ele pergunta tudo, ele tira dúvidas, ele veio para realçar ainda mais essa ambiente familiar, né? Fortalecer cada vez mais, né? Exatamente. Os filhos, eles fazem isso, viu? Eles deixam o casal mais unido, mais mais envolvidos ali com o lar mesmo, né? Com o ambiente familiar. É muito bacana de você falar dos meus filhos. Eu acho legal isso, né? Dá pra ver o brilho nos olhos quando fala dos filhos, né? E o Arthur? Né? O Arthur. O Arthur também não foi planejado, assim como a Eduarda, né? E o detalhe também é filho da pandemia, né? É o fruto da pandemia. O pessoal fala, como é que você faz, filho? Porque você trabalha em 2 empregos, eu tava estudando, né? Bom, enfim. E o Arthur, tava tudo normal na gravidez, eu acho que meados do meu aniversário, em setembro do ano passado, a médica pediu uns exames lá, a gente apesar de ser da área da saúde, não tem como você conhecer tudo, né? Às vezes você está só aquele ambiente que você vive, que você tem um domínio, né? Uhum. E aí a doutora pediu um exame, um eco,
E aí, na hora de fazer o exame, o médico tava demorando bastante, assim, pra fazer o exame. E a gente, né, estranhou um pouco, mas falou, deve ser normal. Aí o médico falou, tem uma alteração aqui, e aí explicou, né, mais ou menos, mas a gente ficou meio que com um problema no coração, e a gente saiu dali meio que atordoado, e minha esposa ali, eu via que ela tava tentando se manter forte, mas falei, poxa, e agora, né? Como é que a gente vai fazer com esse menino com problema no coração? Aí foi fazendo os exames, se constatou mesmo esse problema no coração, e aí ele falou assim, quando vai ter que ser o parto cesárea por causa desse problema do coração dele. E aí marcamos o dia 2 de dezembro, né? Aí dia 2 de dezembro, chegamos lá no hospital, tudo. E aí quando ele nasceu, um ser humano, que esse negócio de pandemia, até você já deve saber que a saturação normal do adulto é de 92 a 100, 99, né? De criança de 94 pra frente. O Arthur nasceu com 41 de saturação. Caramba. Nasceu roxinho. E já fizeram todos os trâmites, já tinha uma equipe médica, já levaram ele, já fizeram uma cirurgia de 1 hora, depois outra de mais 3 dias de 9 horas, depois outra para fechar o externo aqui, né, no peitinho dele. E aí foi muito, como eu falo bastante, comecei a conversar com os médicos, falei com a equipe médica, né, até ele falou, você não quer cortar o cordão umbilical? Eu falei, doutor, legal. Ele falou, não, deixa ele nascer, leva ele lá para cima, depois, né, como ele tem esse problema no coração, a gente precisa de tempo. Ganhar tempo. Tá bom. E aí, conversando, eu falei, doutor, eu trabalhei em Osasco. Ele falou, já trabalhei lá. Aí ele falou, nossa, vem cá um pouquinho. Ele falou, esse ovário aqui, direito da sua esposa, tá meio estranho. Tá muito vascularizado. Tende a ser uma coisa séria, né? Aí ele falou assim, geralmente a gente faz uma biópsia, Anderson, do ovário e manda pra gente saber o resultado. Se tá muito vascularizado, vou extrair, tudo bem? Tirar esse ovário. Falei, doutor, o que o senhor fizer aí tá bem feito. É pro bem da minha esposa, bem da minha família. Faça aí. Aí ele retirou e a gente com foco no nenê, né? E aí ficou na UTI. E aí passou uns 9 dias, chamaram a gente pra conversar. Eu falei, poxa, e a gente com foco no Arthur. Poxa, será que é uma coisa com o Arthur, né? Aí falou, tudo bem, tudo tal. Aí deu uma enroladinha, falou, viu o resultado da biópsia. Infelizmente deu um câncer maligno. A gente vai cuidar tanto da senhora como do nenê, mas tem que manter o foco em vocês dois. E minha esposa, né, a gente teve uma perca da minha cunhada em fevereiro de 2001. Ela faleceu de câncer. Ela teve uma luta 10 anos com câncer. Caramba. A irmã mais velha da minha esposa. Era uma pessoa que tinha um carinho por mim muito grande. E para os meus filhos, então, e você sabe, uma pessoa que trata bem os seus filhos como carregar você no colo. E ela veio a falecer, foi muito um baque para a família, né? E minha esposa, quando descobriu a gravidez do Arthur, a gente estava fazendo um tratamento para cálculo renal. Ela falou, se não for cálculo renal, alguma coisa ruim, porque não é possível, eu sinto uma dor, algo estranho. E aí, quando a gente foi lá no médico, ele falou assim, vamos pedir uns exames de sangue antes de fazer uma tomografia? O exame de tomografia ele é mais propício, um exame ouro para ver esse cálculo renal. Aí quando viu os exames de sangue, a gente entrou na sala e falou, parabéns. Falou, parabéns por quê, doutor? Vocês vão ser pai. Aí que veio o Arthur, né? Então aí, para resumir, o Arthur nasceu, fez a cirurgia, ele passou 60 dias na UTI. 52 dias, quase 60 dias na UTI. E aí ele entrou no dia 2, né? Quando ele nasceu, ele saiu no dia 21 de janeiro. No dia 2 de dezembro, no dia 21 de janeiro. E aí fomos pra casa, ele tá fazendo acompanhamento ainda. Tanto que ele ia ficar mais dias. Mas por a gente ser da área da saúde, tanto que eles fizeram minha esposa fez o curativo nele, os enfermeiros, os médicos observando, para poder liberar ele para casa. Então a gente levou todos os insumos e materiais só para ficar fazendo o curativo em casa. Aí ficando para mais 1 ou 2 semanas do curativo. Tá fechadinho agora, ele faz acompanhamento também. Agora em setembro ele tem que voltar para fazer mais um exame para saber se está tudo indo bem, mas o médico falou que ele podia até se apaixonar. Falou, olha... Oh, meu Deus! Ele tá bem, assim. Ele é um fofinho também. Tem 7 meses, é espertinho. Que massa. Sabe? E o tratamento da sua esposa? Também, semana retrasada, a gente fomos fazer o tomografia, que é os exames de imagem para acompanhar, né? Sim.
Mas você não precisa fazer químio, nem rádio, ela tá muito bem. Ela volta a trabalhar amanhã, que ela também é profissional da saúde, e eu tô na área da saúde graças a ela. Sério? É ela que me bacana. incentivou. Porque até então você tinha alguma pretensão Eu queria pra trabalhar em alguma coisa? Meu sonho era trabalhar no rádio esportivo. Eu fiz até em 2005, eu fiz um curso de cronista esportivo. Olha. Com o Vanderlei Nogueira, Flávio Prado. Poxa, que bacana. Eu fiz um curso de cronista esportivo. Aí a gente planeja uma coisa, mas a vida coloca outra, né? Que esse problema da minha mãe, a gente teve que se mudar, enfim. E aí acabou que... Aí minha esposa falou... Aí eu trabalhava numa metalúrgica. Tanto é que quando eu pulsiono um paciente... Totalmente. Tanto é que quando eu pulsiono um paciente, ele fala assim, poxa, você foi legal, um monte de fada. Eu falei, se eu te falar o que eu fazia antes, você ia sair correndo. Ele falou, o que você fazia isso? Eu era metalúrgico. Cara, tá mentindo. Eu falei, era, pô. Você fala antes, eu ia correr mesmo. Mas, e aí eu trabalhava na fábrica de óleo, aí saí, fazia óleo lubrificante, aí eu saí e indo buscar minha esposa no serviço, eu faço muita amizade. Aí conversando com o rapaz, eu falei, pô, você faz o quê? Ele falou, eu trabalho numa metalúrgica ali, na VAP e tal. Aí eu falei assim, tá pegando? Ele falou, tá pegando, só que é pra ajudante. Eu falei, eu quero ajudar comigo mesmo. Aí entrei nessa metalúrgica e aí minha esposa falou, você precisa estudar. Faz o curso de enfermagem, vai dar certo. Eu falei, poxa, mas medo de sangue, tanto que pra colher o sangue eu tenho que estar deitado. E minha especialidade é criança, viu? O serviço lá em Osasco eu trabalho que massa. No PS cuidando das crianças. E aí eu peguei e fiz o curso, gostei. Aí trabalhei 6 meses numa empresa, 1 ano numa empresa de coleta de enfermagem, de coleta de sangue. E aí eu fui transferido para Alphaville. Aí eu fui lá, gostaram do meu serviço, aí fui trabalhar no outro setor, de endoscopia e colono. E aí a doutora Júlia falou assim, Anderson, você não quer trabalhar lá no Einstein? Eu falei, é o que eu mais quero. Olha! Aí ela falou, então você vai fazer a prova de técnico de enfermagem, não de técnico de coleta. Aí eu cheguei lá, fazer a prova, né? Tinha umas 40 pessoas, assim, com exagero e tudo. Aí eu falei, sou indicação da doutora, né? Mas todo mundo lá é indicação. A pessoa falava, eu trabalho no CIR, eu trabalho no HC. Ou seja... eu trabalho não sei não. Eu falei, caramba, eu trabalho só com coleta, Aí fiz a prova ali. Aí pegaram e falaram assim, coloca o nome de quem te indicou. Coloquei o nome da doutora maior que o meu. Coloquei o nome dela. Isso é a RM dela. Vai dar certo. Vai que cola, né? Aí eu peguei e falaram assim, se a gente não ligar, daqui 15 dias, depois de 15 dias a gente liga. Nesses 15 dias eu desliguei tudo, né? Falei, Aí me chamaram, aí eu comecei. Aí quando eu fui fazer a entrevista, foi muito engraçado. E minha chefe falou assim, você sabe que eu trabalhava em 2 empregos já. Eu trabalhava em Alphaville e em São Paulo. Aí falou assim, você sabe que o emprego é temporário? E eu não sabia. Eu falei, sei. Ela falou assim, mas você vai trocar o certo pelo duvidoso? Eu falei, mas o medo de errar tira a vontade de acertar, porque se eu trabalhar um dia aqui nessa instituição, vai valer a pena e a galinha toda, né? Como diz o outro. E aí deu certo. Nossa. Aí me contratou, aí consegui. E a época da faculdade foi muito engraçado, porque quando eu passei, minha esposa também que me incentivou, ó, você precisa estudar, vou pagar o boleto. Aí pagou o boleto, aí eu fiz a prova. Aí passei na prova, né? Aí tava lá meu nome em 2º ou 3º, né? E aí eu falei pra minha chefe, falei assim, passei na prova do Einstein, na faculdade e tudo. Ela falou assim, né? Ela me chama de Negão, o nome dela é Rosa. Eu falei, Negão, mas como é que você vai fazer essa faculdade do Einstein? É muito cara. Aí eu falei, Rosa, mas eu tenho meu outro serviço, eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali, eu consigo pagar, né? Ela falou assim, então tá bom, você que sabe. Aí a faculdade nada de me chamar. Eu falei, caramba, eu passei em 2º, 3º, não me chama? Aí ela pegou e falei, e aí, não vão te chamar? Eu falei, vão chamar, tem que chamar. Ela falou assim, eu já mudei o seu horário, você não olha seu e-mail? Eu falei, que hoje tá corrido, eu não consegui olhar. Ela falou assim, você ganhou 70% de bolsa. Caraca, que maravilha! Eu falei, nossa, não acredito. Aí liguei na faculdade, falei, moça, eu passei, não me chamam ainda. Ela falou assim, qual que é seu nome? Eu falei, Anderson Jacob. Ela falou assim, você passou, mas você passou em 62. São 60 vagas. Eu falei, mas por que meu nome tá em 2º, 3º? Não, porque ali era por ordem alfabética. Eu falei, agora como é que eu vou falar pra minha chefe? Fez até uma festa porque eu passei na faculdade. Como é que eu vou fazer?
Aí a moça falou assim, mas tem as terceiras chamadas, se alguém desistir, aí você entra. Aí desistiram, aí eu entrei. Que Aí da foi lá que hora. eu conheci o Marcelo. Poxa, É. Como são os percursos, né? Eu falo, né? O homem planeja, Deus ri, né? Então, Exatamente. não é exatamente do jeito que a gente quer, que a gente gostaria que fosse, né? Então, poxa, que bacana todos esses pontos, né? A questão do cálculo renal, né? Descobrir que é uma gravidez, depois ter a questão da cardiopatia do Arthur, e na sequência descobrir o câncer da sua esposa, né? Então você vê o quanto tudo está conectado, né? Então, se não fosse o cálculo renal, se não fosse a dor, talvez nem estaria grávidos, né? Verdade. E assim foi combinando as coisas e o quanto tudo é preparado, né? O quanto tudo é ajeitado para um momento mais propício, né? Então não é questão de passar na faculdade, passar na faculdade, tá na fila de espera, e mesmo na fila de espera já conseguiu o subsídio para manter a faculdade, né? E o quanto tudo é ligado. A questão do seu trabalho, a transferência. Então, você começa a observar, eu falei isso para o Marcelo, né? Quando você começa a observar da forma mais macro, né? Você dá um passo para trás e olhar aquela tela gigantesca. Opa, isso aqui está conectado com aquele detalhinho pequenininho lá atrás, né? Não é simplesmente que aconteceu. Então, eu acho que isso que é o quanto tudo é fantástico. É verdade, foi muito. Se torna até um pouco engraçado, assim, mas é aquilo que você falou. Você olhando de fora, você fala, mas parece que foi feito à mão, né? Sim. É que eu falei, a rede de apoio, né? Você vê Uhum. que por que eu consegui? Porque, não me gavando, mas você procura respeitar as pessoas, né? Fazer as coisas. Tem muitos defeitos, mas, poxa, né? Tratar as pessoas bem é isso que a gente quer, né? Ser tratado bem, com respeito, com carinho, né? Que isso é o básico. Você fazendo isso, as outras coisas vêm automático. Sim. Entendeu? Você lutar, buscar. Eu tenho muitos amigos, tenho muitas histórias legais, sabe? Da área da saúde, da época da faculdade. E tudo isso minha família tá englobado nisso tudo, né? Uhum. Que você nunca pode deixar a sua família, porque por mais que você vive tantas coisas intensas lá fora, mas o seu retorno vai ser sempre para sua família. Onde você renova suas energias, onde você vê que onde está a sua realidade, onde você está Sim, sim. inserido, né? E você não dispersa, né? Uma pessoa que vive em família, dificilmente ela vai dispersar por essas coisas mundanas que tem hoje em dia, né? Que é muito fácil. Às vezes você fala assim, poxa, Anderson, estou com dificuldade nisso aqui. Fala, não consigo te ajudar. Mas você quer tomar alguma coisa? Quer, sabe? Quer usar alguma coisa? Vamos, isso é legal, cara. Você vai Uhum. relaxar, você vai... E, infelizmente, né, questão de cultura, questão dessa sociedade que onde tudo pode, onde está tudo liberado e acaba não focando na família. E mais uma vez falando, isso que você faz é o quê? Falar de família, falar de amor, falar de respeito, falar da inclusão social, né? Sim. Isso é a verdadeira inclusão social, né? Uhum. A paternidade, né? Você poxa, porque a mulher é uma função muito importante, né? Nessa parte da família, né? Sim. Eu falo que a mulher, sei lá, uns 75%, o homem uns 25%. Pra não falar mais, porque a mulher, com todo respeito, aguenta muitas coisas da gente, sabe? Uhum. Tenho minha esposa que sou muito grato por ela mesmo, sabe? Ela mesmo passando por tudo isso, da família, da irmã dela, com ela mesma, com o filho. Mas mesmo assim nunca deixou de cuidar de mim, dos meus filhos, sabe? Então isso é algo, sabe? Acho que abaixo de Deus, na terra, acho que a mulher é tanto a mãe como a esposa, né? É algo que a gente tem que amar a mulher. Acho que todo mundo tem que assistir o parto, assim, pra ele valorizar a mulher, que é um sofrimento, assim, que você fala, meu, como é que ela passou por tudo isso? Uhum. Sabe? E é sorrindo, e é amando, e é cuidando. E então eu aprendo muito com isso. E depois que eu entrei na área da saúde, eu convivo muito com mulher, que acho que 85% dos profissionais de saúde são mulheres, né?
Então você aprende o que fazer e a que não fazer também. Sim, sim. É muito legal. E é fantástico, né? Hoje você já terminou a graduação. Terminei. Tá. E você continua em 2 empregos Continuo em 2 empregos. e também na área de saúde também. Na área da saúde. Então aí você tem as visões de lugares diferentes, por mais que seja o mesmo tema, né? Mas são especialidades diferentes, ou ambientes diferentes, mas você tem a oportunidade de mensurar e melhorar, se atualizar e colocar em prática ao mesmo tempo, né? Todo esse conhecimento Sim. que você vai colocando em prática e adquirindo nesses 2 ambientes, né? E mesmo estando distante, né, com muitas aspas, da família em relação ao trabalho, ah, você consegue ver que existe a presença, né? Na sua fala a gente percebe isso, o quanto tem toda essa motivação. Não é trabalhar simplesmente para trazer o sustento, é trabalhar porque você está fazendo a diferença na vida de alguém. E você está fazendo diferença na sua própria vida, uma diferença para melhor e automaticamente para os seus, né? Eu costumo até falar, quando eu saio para trabalhar, as crianças falam assim: mas você vai trabalhar de novo? Aí eu falo: mas é importante porque o trabalho do papai ele gera esse benefício para outras pessoas. Então não é simplesmente estou saindo porque tem que pagar a conta, não estou saindo porque preciso de dinheiro, né? Lógico, o dinheiro é bom e importante, mas mais do que nunca mostrar para sua família, mostrar para os seus filhos que trabalhar é bom, né? Você fazer diferença na vida dos outros, né? Impactar positivamente a vida dos outros faz bem, independente de qual a função que você exerça, né? Pode ser a função mais subjugada ou ser um presidente de uma empresa extremamente valorizada, né? A educação, o respeito e a humildade tem que estar sempre aonde você estiver, né? Eu falo com as crianças também, educação sempre, né? Então, tendo educação, já é meio caminho andado para você conseguir as coisas. Além da educação, a simplicidade e esforço. Além do esforço, você ter vontade, né? Não é simplesmente jogar toda aquela eu quero, vou, mas se você lá dentro não tem essa vontade. Então, tudo que você falou, eu resumi meio com minhas palavras, mas é Não, basicamente perfeito. o que eu entendi, né? O quanto tudo isso é importante. E o núcleo é o ambiente familiar. Sim, resumiu bem, é isso mesmo. Acho que é a melhor forma de amar com respeito. Poxa, o respeito ele traz todos os outros sentimentos, gestos bons, né? Tanto aqui entre a gente, com você com sua esposa, eu com a minha, em família, no trabalho. E assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar, né? Como diz, às vezes fala até pelos cotovelos, mas assim, acho que o vivenciar aquilo que você falou, tô vendo no seu olhar, tô vendo no seu sentimento, acho que isso é impagável, né? E aquilo que você citou, quando você sai de casa, é para um bem da família, mas dependente da função, que nem eu cuido de pessoas, cuido de crianças, se ele, às vezes, estava conversando com uma paciente, ela falou que ela tá passando um psiquiatra, o filho, a filha e o ex-marido. Então a sociedade tá com muitos problemas psicológicos, mentais assim por causa disso. E tudo se traz através da família mesmo, né? Que da família sai coisas boas, mas também pode sair coisas ruins, né? Às vezes a briga, você brigar em frente das crianças, você se maltratar, xingar um ou outro. Isso é muito ruim, sabe? Você vive num ambiente hostil, né? É aquilo que eu falei, eles falam pro seu filho: ó, você não pode brigar, você não pode xingar sua irmã, mas e a gente se xinga. Uhum. Então isso eles falam: poxa, confunde a cabecinha deles, né? E lá fora vai ter pessoas levando eles para outros lados, né? Sim. Então isso a gente vive isso, né? Amigos vive hoje em dia, né? Acho que desde então por isso que é o respeito mesmo, a pessoa se conscientizar de que e ter, independente da fé, mas ter uma religião também que você precisa do lazer, você precisa da família, você precisa do esporte, você precisa do trabalho. Tudo isso é cabível. Uhum. Tudo é cabível. Mas o principal, o foco, o núcleo ali tem que ser o familiar. E quais maiores dificuldades que você consegue enxergar ou até de colocar em prática na lida da paternidade e conciliar tudo isso? A maior dificuldade é essa minha ausência, vamos se dizer, por mais que seja por bem deles, é porque, como eles trabalham num pronto-socorro, tipo,
Natal é meu plantão, eu tenho que ir. Quando for meu plantão, eu tenho que ir. Mas se eu não tô num, eu tô no outro. Então eu tento compensar. Mas a minha esposa, a gente faz um esqueminha que quando eu tô de plantão, ela tá em casa. E vice-versa. Então eles nunca estão ausentes de pai e mãe. Mas e aí eu procuro compensar naquilo que você falou, né? No dia a dia ali. Porque em Osasco eu trabalho só 10 dias por mês. Que é esse 12/36. E em São Paulo, que eu trabalho no Einstein, eu trabalho 6x1. Eu trabalho das 7 a 1. Então, eu tenho um tempo hábil em casa. Entendeu? Então, eu procuro estar ali, junto com a minha esposa, junto com eles. E a dificuldade, às vezes, é o relacionamento, né? Porque não é só flores. Então, a gente tem que se policiar. Então, eu e minha esposa sempre tem que estar conversando. O diálogo é muito importante. A gente ouvir mesmo a mulher, porque dificilmente a mulher quer o mal da família, né? Ela tava falando pro seu bem, às vezes é uma coisa que a gente não gosta de ouvir, às vezes, poxa, é ruim ser corrigido, você fala, poxa, né, mas é bom você falar, poxa, minha esposa tem razão. A gente às vezes fica olhando muito o defeito do outro e esquece do nosso. É difícil você reconhecer os seus erros. É mais fácil olhar, não, eu trabalho nos empregos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu também, né, ajudo aqui, eu também faço as coisas aqui, eu também, sabe, sou dono daqui, eu também sou, né, tenho responsabilidade com as crianças. Mas, de fato, às vezes a gente olhar o nosso próprio... Poxa, minha esposa tem razão. E, né, geralmente, no meu caso, ela sempre tem razão. Que a gente, né, às vezes se perde um pouco, né? Essa correria, não consegue lidar, às vezes o estresse. Eu estou muito cansado, estou com muito sono. Mas, poxa, não. E aí, quando você chega em casa, parece que passa tudo. Passa o sono, passa o cansaço, vê o sorriso da sua esposa, dos seus filhos, ali ela cuidando da família. Você fala, poxa, é isso que eu preciso. É isso que eu quero, é isso que eu escolhi. Sim. E é isso que eu vou viver. Estão quase 15 anos. Totalizando, foi 5 de namoro. No dia que a gente fez 5 anos de namoro, a gente casamos. A gente começou no dia 1º de dezembro de 2002 e casamos no dia 1º de dezembro de 2007. Então, totalizando entre namoro e casamento, 20 anos. Nossa, que massa. 20 anos. É uma vida, né? É uma vida. E ela trabalha no mesmo hospital que você? Não. Ela trabalha no SAMU e ela trabalha no hospital lá na Lapa. Ela trabalha em 2 empregos também. Puxado também. Mas tudo em consonância, nos combinados, nos arranjos, né? E ela gosta de emoção, porque ela era do exército. E ela falou, tá puxado pra você, né? Sai de um. Ela falou, tá bom, vou sair. E aí entrou no SAMU. Eu falei, não, farda com ela mesmo. Mas ela é uma profissional. E eu sou o que sou, muito parte de mim, graças a ela. Questão profissional, questão pessoal. Ela que me incentivou, né, a entrar na área da saúde. Que teve essa visão, porque você fala, uma vez quando ela estava grávida do Alexandre, ela foi fazer um exame lá, que é uma curva glicêmica para o tempo de gravidez lá. Ela falou, nossa, vendo você preparando aí, eu tô com medo. Eu imagino que os pacientes sentem. Tem tanto dia que eu posicionei uma paciente, ela falou, nossa, eu joguei o livro pela capa, porque eu vi você preparando. Eu falei, nossa, vai doer muito. Porque não é o normal, vamos dizer, você vê um homem na área da saúde, né? São poucos homens na área da saúde. Mas é uma área muito importante. Se eu soubesse que era tão bom assim, eu tinha feito antes. Já tinha buscado entrar antes. Massa. Tanto que na minha sala do Marcelo, a gente era em 47, salvo engano, mas era só 7 homens. E era a sala que tinha mais homem. Geralmente você vê numa sala de enfermagem, de graduação ou técnico, você vê 90%, 80% é mulher. E a gente estava conversando justamente mais ou menos sobre isso no episódio passado. A questão das profissões do cuidar, né? A estrutura impõe que o cuidar é nato das mulheres. E os homens não, é para força, para experimentação. E você vê em enfermagem, a grande maioria mulheres. Questão de professores, né? A maioria são professoras, né? Principalmente quando é no ensino básico, né? Quando vai se especializar, aí o homem vai fazer uma geografia, vai fazer uma matemática, vai fazer uma física. E a mulher geralmente fica naquela área que é do berçário, do maternal. Então a gente vê o quanto que a estrutura propicia que seja as mulheres. Né? E o importante é ver que existem homens competentes para fazer a parte do cuidar também.
Assim como tem muitas mulheres competentes para fazer as outras áreas, né, ditas masculinas, né, as engenharias, os trabalhos pesados. Enfim, então é bacana você trazer esse número de uma sala de 47, 7 apenas serem homens, né? Então vai até fora da própria estatística, né? Que é mais do que que seria, muitas aspas, o normal da faculdade de enfermagem, né? Exatamente. São muitas. É tanto que meu plantão à noite, a gente tem 4 ou 5 homens, tipo de 22 funcionários. A maioria é mulher. Apesar que quando as crianças nasceram, eu não lembro de ter visto homem no quadro de enfermagem. Os únicos homens que eu me recordo, tirando os médicos e o maqueiro. Agora, ali na parte do cuidar, você lembra, amor? É que geralmente, Não me recordo nessa mesmo. parte ginecológica, nessa parte de. Geralmente são. é- já na área da saúde é poucos homens, mas nessa parte é menos ainda. É, Você vai ver bastante homem na parte de psiquiatria, pronto-socorro. É. Então, meio que dentro da área ainda tem. Que nem o Marcelo trabalha com pediatria. uhum. Ele é enfermeiro da pediatria. É poucos. Entende? Então, mas você vê. Geralmente, tanto que você vai fazer. O pessoal vê, não, pra fazer força chama os meninos. É, Então, geralmente, mesmo dentro desse âmbito hospitalar, pouquíssimo você vai ver um homem destacado fora de um setor onde é muita força. é verdade, faz sentido também. E o maqueiro, fiz amizade com o maqueiro, o próprio obstetra e o pediatra, mas fora isso não tinha mais homens, São poucos. era só mulheres. Tanto que eu falo para alguns amigos meus, meu, faz enfermagem porque é uma área muito boa, é algo, meu, eu cuido de criança, às vezes você se lembra dos seus filhos, fala, poxa, ele é filho de alguém, né? Então eu vou cuidar como se fosse do meu filho, eu vou, sabe, um vozinho, poxa, podia ser meu pai, que eu não conheci, meu avô, então eu vou cuidar da melhor forma possível. E é impagável, essa área da saúde é muito importante. E nessa área da saúde, você acaba também valorizando a família, porque a maioria dos problemas que chegam lá, às vezes no PS, em Osasco, são pessoas, mulheres, crianças, bêbados, muito jovens. Às vezes você vai jovem, aconteceu, eu tava passando mal. Mas passou mal, passou mal, a gente tava bebendo as coisas, passou mal. Você vai colocar um catéter no nariz, o nariz tudo branco, cheio de, né, farinha, enfim. Então aí você fala, poxa, aí tá a família, né? Que às vezes a mãe pensa, meu filho deve estar. E aí não sabe, você recebe a notícia, seu filho tá no hospital porque passou mal. Então você volta e fala, poxa, realmente foi o que eu escolhi, porque você acaba vivenciando tudo, né? Uhum. Dentro de um hospital. De um PS de vila ainda é complicado. Você vê muita agressão à família, assim, sabe? Você fala, poxa, isso tem que mudar. Isso é através de educação, conscientização. Isso também tem parte do tio, sabe? A gente falar com os pais para falar, poxa, me identifiquei com aquilo que ele falou. Sim, sim. Poxa, eu preciso. Nunca tinha. Às vezes a gente é inconsciente, né? Conscientemente você fala, poxa, é verdade o que ele tá falando. Preciso fazer dessa forma. E às vezes é aquilo que eu te falei, o diálogo, né? Entre você e sua esposa, entre você e seus filhos, entre os amigos que a gente está fazendo aqui agora. Realmente é um bate-papo, mas que tem todo um peso de ser divisor de águas para alguém, né? Porque eu saio daqui com essa conversa reverberando em mim, né? Então creio que para quem está nos ouvindo, nos assistindo, isso também vai reverberar, né? Porque o quanto a questão de estar presente, a questão do cuidado, porque também é fácil, né, falar assim, ó, você tem que estar presente na vida do seu filho, acordar ele de manhã para ir para a escola, arrumar, levar para a escola, voltar, fazer o almoço para ele. E aquele pai que sai 5 horas da manhã e volta 9 horas da noite? Ele não está presente porque ele quer, ele não está presente porque realmente ele escolheu. Ele está presente porque o sustento da casa depende daquela mão de obra.
E às vezes não é o suficiente para poder bancar a casa sozinha, e a esposa também sai. Tem todo um contexto ali por trás que não é simplesmente. Então, Niltinho, você fala aí, então não sou presente, eu não amo meu filho, como você está falando que você ama o seu. Então é isso que você está falando. É você pegar a essência da conversa e trazer para sua realidade. E ver, poxa, eu sou esse cara que tô fora. Fora do convívio diário. Mas os momentos que eu estou ali com os meus filhos, faço questão de estar com meus filhos. Né? Então é isso que é o importante. E esse papo justamente traz essa essência. Né? Não é simplesmente o fato, trabalho 2 empregos. Não, trabalho 2 empregos, porém, os momentos que eu tenho com eles, putz, é incrível. Então eu faço valer a pena esses momentos. E assim como também faço valer a pena os momentos que eu estou sem eles, porque é através desses momentos que eu posso conhecer outras pessoas, transportar, com muitas aspas, a realidade daquelas pessoas que estou atendendo como se fossem os meus filhos, a minha família. Então vou tratá-los da melhor maneira possível. Então aí você vê o quanto tudo tá... É uma linha invisível que liga tudo, né? Vai costurando tudo esses... É aquilo que você falou anteriormente, você dá um passo para trás e vê. E tanto que eu sempre falo dos meus filhos, da minha esposa, para as pessoas que atendo, se tinha alguma oportunidade, porque você tem que falar da família, né? Uhum. A pessoa fala, poxa, né, que bacana. Geralmente as pessoas vão conversar sobre tudo. Sim, e ninguém vai no hospital, ninguém vai numa delegacia para tomar um café, né? Exatamente. Estão ali é porque estão precisando. E ter um mínimo de educação e respeito com aquela pessoa que está chegando ali é primordial, né? Você fala assim, ó, hoje está pegando, está tendo emergência à torto e direito, estamos com apenas um médico, vai demorar 5 horas, mas ó, tem água, tem café, quer conversar, pode me chamar. Se mostrar solícito, se mostrar empático, se mostrar que está preocupado com aquela pessoa. A pessoa tá, poxa, tá certo, né? Essa dor aqui não tá não tão forte, né? Alguém chegou ali com o peito rasgado, tá? Eu aguento ficar aqui 4 horas nessa cadeira fria, né? Com muito exagero, né? Mas dá essa possibilidade daquela pessoa tá ali, pô, não esqueceu de mim, né? Exatamente. Eu sei que tá corrido, tem uma fila de prioridades ali. Eu entendo que meu caso não é tão grave e mas meu caso é grave. Doutor, não sei o que, enfermeira ou atendente. Poxa, calma, já falei, estamos correndo atrás, né? Lógico, de momento você vai ter que colocar a boca no trombone. Porém, até esse momento chegar, talvez você ganhou um tempo de empatia, um tempo de respeito. Às vezes aquele paciente vai estourar com uma pessoa que não tem nada a ver com a história, né? Que está vindo de casa com um problema muito maior, mas tem que estar ali com um sorriso no rosto, sendo educado, sendo respeitoso. Aí para aquela pessoa também explodir e virar um ciclo vicioso, aí acaba perdendo a mão em todos os sentidos, né? Até chegar naquele médico que está lá fazendo alguma sutura e alguém reclamar e automaticamente pode vir a acontecer qualquer mínimo detalhe que pode comprometer uma intervenção, um atendimento que precisaria de uma atenção, um cuidado maior. Né? Então tá vendo o quanto tudo é uma bola de neve. Então o respeito, a educação e se colocar no lugar da pessoa também, né? Então, Exatamente. Você matou a charada. É isso daí. Quando o paciente não está deixando de ser assistido, porque se você deixa ele lá sem informação, sem... Ó, tá demorando, mas você vai ser atendido. Às vezes o paciente não, às vezes o paciente só vai ali para conversar, ele tá com algum problema familiar, ele quer, sei lá, uma injeção, ele fala, já tô bem, já eu aguento esperar, eu sei que tem mais gente na frente, tudo bem, não tem problema. Então você precisa dar uma satisfação para as pessoas, né? E isso em tudo, né? Se você deixa a pessoa no cantinho, a pessoa fala, poxa, eu vim aqui para ser cuidado e tô sendo isolado, né? Porque ele não sabe o que está acontecendo por detrás das câmeras, vamos dizer assim, sim. né? Por detrás daquela porta onde entrou um, entrou dois. O pessoal tá tomando café, o pessoal tá fazendo, sei lá. Então, e antes eu pensava isso mesmo, falava, antes de ser da área, eu falava, meu, não tá em tanta gente, porque... Mas não, é falta na escala, você tem que... Às vezes tem um paciente que passou mal, você tem que correr, que tá internado, um vozinho. Se tem uma parada que a gente fala, o paciente... tá precisando de uma ressuscitação, você tem que parar a equipe, né? Uhum. Porque vai todo mundo em prol da vida, né? Então eu achei muito boa essa sua fala, né? De a pessoa tá ali, você ir conversar, de você... A gente procura fazer isso mesmo. Não todos, mas procuramos fazer isso porque é aquilo que eu falei anteriormente. Você poderia ser meu irmão, você poderia ser meu pai, enfim.
Então alguém que alguém tem um amor por ele ali, né? Então vamos cuidar do amor de alguém, né? Assim, e lógico, né? Seria o suprassumo se fosse tudo isso, né? A gente entender que tá corrido, tá puxado, tá faltando gente, a gente ter essa a empatia de quem tá da porta para dentro, ter esse respeito com quem tá lá esperando, e quem tá lá esperando ter essa empatia porque sabe que lá tá corrido. Mas a gente sabe que tem alguns profissionais que não tem todo esse zelo, né? Independente de qual é a área de atuação, desde, enfim, qualquer profissional ali tem aquele que não vai atender dessa maneira. E infelizmente, por causa de poucos, todo o contexto acaba perdendo, né? Às vezes por causa de um médico que realmente, poxa, mas deixa eu ficar mais 5 minutos aqui. Mas 5 minutos é a diferença da vida e a morte de uma criança que está chegando, né? E esse cara não tem esse mínimo pensamento, sabe? Então, lógico, como eu falei, é meio utópico, né? A gente ter total empatia e tranquilidade não, mas esperar, né? Não, essa dor aqui dá para esperar. Eu coloquei de forma bem exagerada, mas tendo esse olhar é primordial, né? Porque em algum momento esse cara que está fazendo o corpo mole, opa, vai cair a ficha dele, né? E o problema é quantas coisas passaram até esse momento acontecer, né? Ainda mais falando do setor que é a saúde, né? É que é um setor muito importante, né? Porque geralmente as pessoas que estão ali já estão, às vezes não tem um cuidado primário, né? Não faz exames, porque depende do SUS. O SUS, se for ver, é um dos maiores programas do mundo, né? A Porque capilaridade, né? você atende todos, né? A gente tem onde eu moro tem muito pessoal que veio da Bolívia. Então não tem, se eles chegarem, eles vão ser atendidos da mesma forma, né? O SUS é para todos. Sim. E mesmo com todo esse, não consegue atender da melhor forma. Porque tem muita falha. E a falha, às vezes, nem é do sistema, mas é do ser humano, que é o ser humano que conduz esse sistema. Que às vezes a pessoa fala, nossa, mas aquele fulano de tal igreja errou. Eu falei, sabe por que errou na igreja? Porque tem ser humano. Onde tem ser humano, é passível de erro. Sim, não tem sim. jeito. É aquilo que você falou. Tem profissionais que vão ser profissionais, vão ser humanos. Tem profissionais que vão ser só profissionais. Eu faço isso. Isso aqui eu não faço porque não é nada meu, não é isso. Passou 1 minuto do meu horário, tchau. Exatamente, entendeu? Então, infelizmente, né, a gente tem que conviver e viver com essas situações, né? E você já chegou a atender alguém que você conhece da sua época de infância ou da época da comunidade? Conheci. Porque eu, né, falo, nossa, esse Anderson é cheio de história, mas quando eu tinha 7 anos, morando lá em Osasco, eu levei um tiro de bala perdida. Sério? Eu cheguei com a minha mãe e meu tio, e a gente morava num barraquinho, e pra chegar até o barraquinho tinha uma ponte, tinha um corguinho, né? Então você passava, chegava num barraquinho assim no alto. E quando a gente entrou, aí começou um tiroteio, era 12:30, 1h da tarde. E aí a gente foi pro corredor, que era 2 cômodos. E aí, quando chegou no corredor, minha mãe tentou jogar debaixo da cama, mas antigamente era aquelas caminhas de armar e fechar. Eu não deu pra mim entrar ali. Aí quando eu voltei, falei, mãe, tá queimando aqui do lado esquerdo ainda foi. E ela falou, deixa eu ver. Aí ela viu, o sangue já saiu correndo na porta. Quando ela foi na porta, tinha um cara todo ensanguentado, me ajuda. Aí minha mãe deu uma pesada nele, saiu rolando com ela dentro do corgo. Aí a gente subimos, assim, passamos uma pontinha, subimos a rua e vivendo 2 camburão. Aí um me levou pro pronto-socorro e o outro foi. Tanto é que até hoje, se tem fogos, final de ano, essas coisas, eu fico meio assim, porque eu fiquei com um trauma. Então, sabe, eu fui muito acolhido. Eu nem pensava em trabalhar, como eu falei, na área da saúde. Eu fui muito acolhido por uma enfermeira, tudo, né? Brincava, tudo, aquele carinho por ser criança. E aí eu trabalhei na mesma região, porque mudou o hospital, mas onde eu fui atendido, vamos se dizer. E eu atendi o filho de um amigo meu. Tava passando mal, eu tava na pediatria, ele falou, não acredito, meu. Porque ele chamava eu de som, né? Aí você falava, mas por que som? Porque minha mãe ia me chamar na rua, falava, ô Anderson, ô somzinho. Aí os caras ficavam colocando um apelido de som, teste de som, alô som. Então lá em Osasco, mudou muita gente, mas quem me conhece chama de som, o pessoal das antigas. Das antigas, exatamente. E foi o Wagner, atendi o filho dele. Eu nem sonhava em vê-lo mais, porque né, a gente era época de infância, você foi para outra cidade, enfim, né? Você constitui família, e eu acabei encontrando.
Olha só que É, reviravolta, né? poxa. E vi muitos conhecidos também. Tinha um rapaz também que eu atendi, que era amigo do meu tio. Que eu atendi também. Acho que é Zinho o nome dele. Então atendi. E assim, já atendi pessoas conhecidas, mas se você for atender alguém da sua família, acho que não tem como não. Uma parte ética e outra você vai colocar a emoção à flor da pele e às vezes precisa agir com muito mais razão, né? E é difícil. Uma vez, uma colega que me ensinou a trabalhar na pediatria mesmo de Osasco, porque quando eu cheguei em Osasco, a enfermeira falou assim: Anderson, você vai trabalhar lá na emergência, porque você é forte, tem porte. Eu falei, eu vim trabalhar de técnico de enfermagem, não de segurança, né? Ela falou, não, porque na emergência chega de tudo, você vai aprender. Aí eu comecei a faculdade, eu vi que ninguém queria trabalhar na pediatria. Ninguém quer trabalhar com as crianças, assim, por causa do quê? Por causa às vezes, muitas vezes, justamente dos pais, né? Vou lá, o pai não quer que fura mais de 2 vezes. Tá falando, mas como o pai também, você não entende, né? Você não sabe. Você fala, tá falando 2 vezes por quê? Tá difícil, quer que eu faça alguma coisa? E eu vi que é uma área que eu brinco bastante, tudo, e eu vi uma área que eu me dei bem. Aí eu comecei a trabalhar com as crianças. E essa minha colega me ensinou mesmo, assim, né? Me ajudou. E aí teve um dia que eu tava na emergência, ela falou assim, Anderson, ajuda lá que eu não tô conseguindo posicionar a veia de uma criança. Aí eu falei, poxa, ela tem 2 meses. Aí tava o pai, a mãe e a sogra. E aí ele falou assim, você quer furar, irmão? Você quer furar minha filha? Ele falou, pra furar uma vez só. Que a menina já furou 3 vezes aí. Eu falei, não, fica tranquilo, eu vou furar uma vez só. Aí falou, tá bom, eu falei, por gentileza, entra só uma pessoa, porque é pequeno, aí falando, então vai entrar eu. Esse cara tava com um hálito alcoólico, sabe? Aí consegui pegar no pé da criança a veia. Ele falou, bem que você falou que você ia furar uma vez só. Aí eu falei, uma vez só, mas que eu falei, eu errando ou não, eu só ia furar uma vez. Aí ele falou, sério? Eu falei, porque como você já falou que era uma vez só, eu fiz uma vez só. Bom, enfim. Então, se o ambiente, ao mesmo tempo que é bacana, você tá, mas às vezes é um ambiente hostil, né? Sim. Porque a pessoa também às vezes chega alterada, às vezes estava numa festa, se embriagou, e aí os caras chegam assim, salva o irmão, salva o irmão. E o cara tomou 6 tiros, sabe? Como é que salva? É complicado. E uma coisa que você falou é fato, né? Os gêmeos ficaram internados 13 dias. E por causa de uma bronquiolite que evoluiu. E a gente estava naquela expectativa da saturação sempre dar ok para não correr o risco de irem para UTI. E furaram eles torto direito, né? E perdi o acesso, teria que furar de novo. Tanto que o Gael ele teve que fez um corte aqui embaixo da axila para poder pegar a artéria, a veia direto aqui. E é horrível ver seu filho entrando e você não poder acompanhar, né? Ainda mais que aquele dia ficou mais marcante ainda que era Dia das Mães, né? Ver eles entrando e a gente ali, eu assim, poxa, eu tenho que me manter forte para poder acolher minha esposa, mas ao mesmo tempo, os momentos que eu tava sozinho, eu desabava de chorar e é extremamente doloroso. E todas as pessoas que estavam ali nos atendendo sempre foi muito empáticos, muito humanas, né? Acho que tirando uma enfermeira em si, mas o resto foi super ali, entendia o nosso caso. Juntava toda a questão, né, da nossa preocupação e ter isso, ver seu filho sendo furado e saber, poxa, mas tem que pegar a veia de alguma forma, né? E, poxa, mas calma, deixa de respirar um pouquinho, tenta depois. Aí assim, se a gente não conseguir no pé, vai tentar na mão. E pegou na mão, pegou no antebraço. Teve uma que cogitou pegar na testa. Eu falei assim, poxa, na testa. Sabe? Você fica assim, poxa, e ninguém nunca falou isso pra gente que poderia acontecer, né? Quando você explica, você pode pegar no pescoço, na cabeça, na testa. Onde tem veia, tudo parte do corpo tem veia. Então tudo é cabível. Mas tem que orientar, porque é muito agressivo mesmo. É um procedimento invasivo, como um termo que a gente fala. Sim. Fazer um procedimento invasivo. A pessoa pegar o pescoço do seu filho, mas e aí se errar um negócio, né? Então é complicado. Você falou do seu filho, eu passei também uma com o Alexandre.
E minha esposa tem uma amiga em Minas, e a gente foi fazer um bate-volta mesmo. Eu peguei umas folgas, fui fazer um bate-volta em Minas. E quando chegou em Volta Redonda, o Alexandre começou a vomitar. Quando ele chegou em Minas, de madrugada, ele tava vomitando muito. Aí entramos e falou, ó, tem um... Onde é o hospital mais próximo? Falei, aqui pertinho, né? 90 quilômetros. Logo ali. Logo ali. Aí chegamos lá, eu dormi no carro, aí a menina falou, Alexandre vai ficar internado. Eu falei, mas como assim? Internado. Falou, não, tá ruim, menino. Eu falei, caramba, aí ficou internado, passou um dia, começou a evacuar sangue. Nossa. Fazer cocô com sangue. Aí minha esposa falou que ele tava irreconhecível. E aí a gente levou a Eduarda, e deixamos a Eduarda lá na outra cidade, e eu ficava lá com a minha esposa, ia pra pegar alguma coisa, e aí deu uma invaginação intestinal. Com uma, grosso modo, um intestino entrou dentro do outro, vamos dizer assim, sabe? E aí o médico falou, descobriu, fez bastante exame, descobriu no ultrassom. Tem que estar passado de cirurgia agora. Nossa. E ele faltava 3 dias para ele fazer 1 ano. Aí fez a cirurgia, e aí ficou lá na UTI, né, e eu já tinha que voltar a trabalhar, e eu tava de férias no Einstein, aí eu liguei pro pessoal, falei assim, ó, reza pelo meu filho, porque... E o médico que operou não era especialista de criança. Ele era especialista do procedimento, da cirurgia, né? Era um gasto, mas ele não era especialista de criança. E aí ele escolheu bem a gente ficou na UTI. Para entrar na UTI tinha que tudo paramentado, tudo bem legal, achei, porque né, você vê que São Paulo é a referência, né, para tudo assim. E eu vi que eles tinham uma estrutura bem boa lá em Minas, uma cidade, foi Muriaé. A estrutura do hospital era bem legal, por ser SUS assim, né? Era bem bacana. E aí eles falaram, ó, eu pedi oração, o doutor Ricardo Ganque entrou em contato comigo, minha chefe Rosa também falou assim, não, tem que trazer o menino pra cá. Que era pra ser feito, aí já foi feito. Porque o médico falou assim, ó, passou já 3 dias da cirurgia, ele não evacuou ainda, não fez cocô. A gente vai ter que reabordar, vai ter que abrir ele de novo. Nossa. E aí eu falando aqui com o doutor, ele falou assim, não, Anderson, o que era pra ser feito aí já foi feito, vamos trazer ele pra cá. Eu falei, doutor, mas vou pôr ele no Corsinha, como é que eu vou trazer? Tem que assinar uns papéis aqui pra tirar ele da UTI. Ele falou, você vai colocar seu filho em risco? Ele falou, não, dá um jeito, eu já consigo helicóptero com meu amigo, a gente vai dar um jeito de trazê-lo. Aí pra resumir a conversa, aí eu fui, aí quando eu voltei, minha esposa falou assim, veio uma freira aqui visitá-lo, pediu pra gente, aqui somos católicos, tá? Nem sei se... Desculpa falar. Imagina, à vontade. Aí ele falou assim, ó, ele é batizado, pega a vela de batismo dele, fala pro pessoal de São Paulo acender, vamos rezar aqui por ele. Essa feira rezou com a minha esposa, tudo, ó, vai ficar tudo bem, Edilene chamando minha esposa pelo nome, ela é muito obrigada e tal. E aí o médico falou assim, não, a gente vai assinar os papéis, doutor, a gente vai levar ele pra São Paulo, aí você vai vir buscar. Aí você foi lá com a ambulância buscar meu filho. Aí o doutor falou, meu Deus, aí assinou um papel. Quando a ambulância do Einstein chegou lá, meu filho evacuou. Nossa. E aí minha esposa falou assim, ó, obrigado. Falou, não, agora pode fazer esse papel, pode levar ele, que tá tudo certo. E aí minha esposa falou assim, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né? Também a Freira Maria, que veio aqui, ela falou assim, Freira Maria? Ela entrou aqui. Falou, não, aqui não entra ninguém sem autorização. Até me arrepiei, porque eu falei, minha esposa não mentiu. Falou, nossa, devia estar delirando por causa da situação do filho. Minha esposa Anderson, eu juro, ela veio aqui, chamou pelo nome, conversou comigo. Eu falei, caramba. Aí trouxeram meu filho pro Einstein, ele ficou 2 semanas internado, fizeram todos os exames, falaram, a cirurgia foi feita como se fosse aqui no Einstein. Caramba. E aí, mais uma vitória na nossa vida, sabe? E da dificuldade, depois da tempestade veio a bonança, né? Sim. E aí veio minha faculdade, sabe? Me formei. Minha esposa também é formada, ela é enfermeira também. Então, é muito importante mesmo esse convívio. Até nas dificuldades, parece que a gente fica mais unido. Que você falou, poxa, você podia demonstrar fraqueza para sua esposa, né? Com o neném, os 2 nenéns internados e hoje tá aí para contar a história, né? Então... Hoje, com todas as licenças filosóficas e permissões que o coração permite, hoje a gente fala de forma descontraída, né? Mas
é extremamente difícil e punk mesmo, né? Teve um momento, Gisele estava grávida dos gêmeos, e o Arthur, ele precisou ir pro hospital. Agora eu não vou lembrar o que ele tinha. Ah, lembrei. Ele caiu e cortou aqui o supercílio. É aquele sangue. Eu lembro que em casa, ele estava aprendendo a andar. Em casa tinha proteção em todas as quinas possíveis e imaginárias. Primeiro filho, então. Nossa. É bem isso mesmo. Aí ele caiu e bateu bem na quina ali que não tinha proteção. Que eu olhei aquilo, putz, não tem nada para colocar aqui. A quina bem perceptível da gaveta da cômoda. Bateu ali e cortou. É aquele sangue lá, lavando, Gisele desesperado. Peguei ele, fui no banheiro, conversando com ele, lavei o sangue, parei aqui, estancou, tirava o dedo, voltava a sangrar, lavava. Não, tem que ficar com o negócio aqui. Tá, vamos pro hospital. E a gente morava perto do UPA, ali em São Sebastião. Ah, vamos no UPA. Assim, legal. O UPA tinha aberto recentemente, a gente teve um episódio no UPA que não foi muito bacana, que foi durante a gestação do Arthur, em que não fomos muito bem acolhidos. E em Caraguá, 30 minutos de carro, tinha o hospital da Unimed. E a gente tem um convite, vamos direto no hospital da Unimed. Tá tranquilo, já estanquei o sangue, dá pra ir, Arthur já parou de chorar, tá legal. Fomos. Determinado momento, olho no retrovisor, o sangue voltou a escorrer do Arthur. Falei, puta que pariu. Aí vou com a mão assim, justamente para não ver, para não se desesperar mais ainda. Aí chega no hospital, só pode entrar um. Isso é doído, né, meu? Cara, isso... converso com a recepção, não pode entrar, mas minha esposa está gestante, não pode. E falei, mas se precisar de fazer um raio-x, tem que me chamar, porque ela está gestante, se precisar a gente chama. Aí conversei com segurança, ele assim, irmão, não tem como. E eu ali desesperado, acho que todo mundo vendo aquela cena assim, pô, é a mãe que tá lá, por que você tá aí desesperado? Você tá com a mãe, né? E aquela cena lá chorando. Aí teve uma hora que eu conversei com segurança, posso pelo menos só entrar? Porque eu tô vendo aqui da janelinha que eles estão aqui no corredor, né? Um pouquinho distante, mas posso só ver como que tá a situação, eu volto. Tá, 5 minutos. Aí eu entrei e falei pra Gisele. Deixa eu pegar só um cartão de memória, vocês podem parar um pouquinho. Beleza. Enfim, deixa eu anotar a parte que eu parei. Você parou no corredor. Ele deu 5 minutos pra você entrar lá. 5 minutos para eu entrar. Só sei que eu entrei e falei, não vou sair mais. Daqui Vou ninguém me ficar tira. aqui. Vou dar uma de louco. Aí conversei lá com a médica que estava atendendo e falou, não, tá tudo tranquilo. Eu falei, poxa, mas vai pegar pro cara lá. Agora eu vi que tá tranquilo. Aí fui, irmão, tá de boa, mas eu vou precisar entrar depois. Ele assim, ó, dá uma segurada. Porque ele foi empático e entendeu a situação. Só sei que no final, ele assim, eu vou entrar. Eram 2 portas. Eu vou entrar por aqui. Beleza, pode ficar tranquilo. No que ele entrou numa, eu corri pra outra. E de lá fiquei. E já tinha, não precisou fazer raio-x, tava tudo ok. E no fim saiu de boa. Mas o quanto isso marca, velho. Mas aí, assim, não vai fazer diferença ter você lá mais, assim, pro hospital. Mas pra sua esposa ia fazer. Aí é questão de bom senso. E sua esposa tá gestante, sabe, pode passar mal lá também. Então... Gabriel, a hora que você quiser. Já tá gravando. Já? Então aí eu entrei aqueles 5 minutos que ele me permitiu. E aí, meu amor, tudo bem? Aqueles 5 minutos entrei, vi que a situação estava mais tranquila. Aí eu falei, daqui ninguém vai me tirar não, vou ficar aqui. Aí conversamos meio por cima com o médico, ele disse, não, tá tranquilo, só vamos coletar o exame de sangue, e a princípio tá tudo ok, daqui a pouco tá liberado. E ia precisar fazer o raio-x, só que não foi feito naquele momento. Saí. Porque também o segurança foi... lá contando 5 minutos lá. Super gente boa, né? Claro. E eu ia precisar voltar depois.
Nessa, voltei, conversei com ele. Aí, super empático, falei, irmão, daqui a pouco eu preciso entrar de novo, né? Porque talvez vai fazer o raio-x, mas enquanto não chamar, você não vai poder. Aí assim, pô, mas tá lá dentro, né? Tô aqui agoniado, preciso dar apoio pro meu filho, pra minha esposa. Aí ele assim, vou precisar tomar uma água rapidinho. Ali pra mim foi uma mensagem subliminar, tipo... Foi a deixa. Eu não vou estar vendo você aqui. Então se você entrar, eu não vi você entrar. Né? E eu entrei e acabei ficando lá, depois eu acompanhei no raio-x, depois saí junto com eles. E a recepção sempre falava assim, se todas as crianças que chegassem aqui com 2, 3 acompanhantes, deixassem entrar os 2, 3 acompanhantes. E aí? O hospital ia ter mais acompanhante do que paciente. Eu assim, entendo. Né? O ambiente hospitalar tem tudo isso. Porém, eu olho para os lados, não tinha 2, 3 acompanhantes para cada pessoa. Mas aí o que acontece? É aquilo. Tem que usar o bom senso. Por quê? Concordo que, né, se for. Vou entrar 2, 3 acompanhantes. Mas aí tem que analisar cada caso. Um caso, sua esposa estava gestante. Sim. Né, pode passar mal, às vezes, ver o sangue do filho ali. E se de repente ela cai e passa mal. E aí? Quem é responsabilizar? Então, nessa hora, como eu citei, tem que usar o bom senso, né? E deixar, pô, o que custava, né? Tanto que o segurança usou esse bom senso e, né, a grosso modo, deixou você entrar e cuidar da sua família, né? E foi marcante. E o lado positivo de ter gêmeos é que eu tinha certeza que ia entrar em consulta, porque na grande maioria das vezes era sempre os 2 que estavam doentes. Mas é punk a questão do só pode entrar um. Né? E em nenhum momento eu coloquei isso em xeque com Gisele. E ela, assim, poxa... Ela vai... Tá. Mas é muito complicado. Né? A gente entende também a questão da própria segurança do ambiente hospitalar. Eu entendo. E entendo também o quanto a figura do pai é reduzida a apenas o acompanhante, reduzida a quem está levando o carrinho, quem está levando nos braços a criança. E para por aí. Né? Não tem a preocupação, não tem o sentimento, não tem a questão de querer estar junto com o filho. Você que bateu. Foi você, Helena. E, irmão, o papo tá incrível, mas infelizmente já tá começando a se encaminhar pro final do episódio. Por mim, a gente ficava aqui trocando ideia durante horas. A recíproca é verdadeira. Muito legal. E assim, eu costumo pedir uma indicação para o nosso convidado. Né? Indicar um livro, uma série, um personagem, alguma coisa que esteja passando no seu coração, independente do tema filhos, independente do tema da saúde, que a gente acabou entrando também. O que você queira compartilhar para quem está nos vendo e nos escutando agora. Bom, assim, que você falou de indicar... Assim, a priori não tem nada assim. Mas o que vem na minha cabeça é um amigo que eu conheci há pouco tempo mesmo. É o enfermeiro Daniel de Jesus. Tanto ele sabe Daniel de Jesus. É um cara sensacional, assim, sabe? É pai também. Legal. É um homem de Deus, um cara bacana, tem um carisma, uma energia boa. Que, poxa, você falou de ver ele na minha cabeça, pô... Se a gente pudesse seguir exemplo de pessoas assim, né? De pessoas do bem, de pessoas que procuram sempre estar em harmonia com tudo e com todos, né? Eu sei que é difícil, né? Porque lidar com pessoas, como você falou, não é fácil. Você contou essa história do hospital, aí você tentou entrar, teve que jogar um jogo de cintura aí, mas também pensei nele agora falando para as pessoas acompanhar o trabalho do Marcelo também, né? Que ele faz um trabalho maravilhoso com as crianças, ele se veste de Homem-Aranha, é uma coisa gratuita, ele realiza um sonho, né? Tanto que eu me identifiquei muito com o Marcelo, porque ele é um cara que foi criado sem pai, só pela vozinha dele, tem uma história magnífica, um homem vencedor, né? E é isso, acompanhar pessoas assim como você, né? Que sua esposa também, né? Que faz, obrigado, agradecido muito, eu e minha família, um beijo no coração de vocês. Por ter essa oportunidade de eu vir aqui falar. Não sei se foi o que vocês esperavam, mas eu procurei ser eu mesmo, porque se a gente for tentar... Não, tá ótimo. Então, seguir pessoas boas.
entendeu? A única dor no coração que eu fico é de não ter trago mais pra Não, distribuir tá pra todo ótimo, mundo. divide lá, pô. Pouco com Deus é muito, fique em paz, tá tudo certo. Beleza, depois passo o contato dele. Eu faço... Eu converso, peço para você fazer esse meio de campo também, né? Assim como o Marcelo fez com a gente. E muito bacana. E a gente grava também a cápsula do tempo, né? Uma mensagem para os seus filhos que em algum momento do futuro eles vão procurar saber o que o pai estava falando, fazendo, falando sobre eles, né? Nesse mundão de meu Deus. Então, olhando para aquela câmera, pode ser de forma individual ou de forma para os três de uma maneira só, mas queria que você deixasse um recado para eles. Bom, meus amores, que vocês continuem com essa alegria, mesmo que vocês sejam adultos responsáveis como eu espero que vocês sejam, mas vocês nunca percam essa essência do carinho, do amor e o respeito. Com seu pai, com a sua mãe e com todos ao seu redor. Isso é a chave do sucesso, do segredo, é o respeito, o carinho e o amor. Amém. E eu acho lindo essas mensagens para o futuro. E Anderson, muito bom tê-lo aqui. Gostei muito de conhecê-lo. Né? As conversas que a gente já estava tendo no WhatsApp, já percebeu o quão você é um cara do bem. E vendo você aqui pessoalmente, só tive certeza de tudo isso, do quanto o Marcelo não exagerou em nada quando falou de você. E fico muito, muito feliz mesmo de tê-lo aqui. E obrigado, gratidão por esse papo. Né? Tenho certeza que esse aqui é só o primeiro de muitos, que a gente vai trocar muita figurinha ainda. Oh, certamente. Né? Que as pessoas que passam aqui no Papo de Pai, eu trago para minha vida. Né? São pessoas que as portas de casa estão abertas para quando quiserem aparecer, serão muito bem-vindos. E você é um deles, com certeza. Oh, obrigado pela gentileza, agradeço mais uma vez em nome da minha família. E a recíproca é verdadeira, foi muito bom aprender, né, que a gente, no diálogo, num bate-papo, você adquire, troca experiências, né? E essa experiência de família que teve, de tanto você falando, mas vendo também, né? Você com sua filha e com sua esposa. Parabéns. Amém. E deixa aí onde a galera te encontra, né? Nesse mundinho virtual. Tem Instagram, Facebook, e-mail, enfim. Até o pessoal tirava sarro de mim, que eu não sou muito bom de rede social, mas meu Facebook é Jacob 3 vezes e meu Instagram é Capitão Jacob. Beleza. Eu deixo todas as indicações aqui na descrição. E tenho certeza que quem chegar tanto no Instagram quanto no Face e chegou através aqui do Papo de Pai, já deixa um salve lá para ele, falando assim, ó, gostei da sua história, ou não gostei, não me identifiquei, enfim, fique à vontade, porque a gente preza também a democracia e o livre desejo das pessoas se colocarem sua opinião, sempre de modo respeitoso e de modo... Lelê. E de modo que não agrida, não ofenda. Então, sendo educado, respeitoso, pode ter certeza que, por mais que seja negativo, a gente está aqui para poder olhar, acolher e responder da melhor forma possível. Enfim, mas tenho certeza que ninguém vai chegar de forma negativa, porque você é um cara extremamente do bem e fico muito, muito feliz mesmo de tê-lo aqui com a gente. Obrigado pelas palavras mais uma vez, viu? Pode deixar e... Quando puder, pode contar comigo aí. Beleza. Em breve a gente marca um churrasco para colocar as crianças todas para brincarem juntos. Oh, certamente. Né, filha? Então, irmão, dá um beijo nas crianças, na esposa. Fico muito, muito honrado de tê-lo aqui com a gente. E é isso. Gratidão. Amém. Gratidão. E é isso, gente. Esse aqui é mais um Papo de Pai. Terminando, mas se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu like, mande para os seus amigos, comentem e é isso. E até o nosso próximo encontro. Beijão no coração e até mais. Beijo, gente. Até mais, tchau, tchau.